Olá pessoal, fazendo aqui mostrando para vocês uma atualização que eu fiz na planilha de tênis, tá? Que isso eu vou estar disponibilizando para todos que adquiriram e os que estão procurando. Ela é uma versão que ela traz algumas melhorias, eu mudei o layout basicamente das cores. Ela tem o que segue no outro vídeo, eu incluí um indicador aqui que um dos clientes, de uma das pessoas que utiliza e que adquiriu, sugere que ele tem contribuído bastante em relação. Ele trabalha muito a questão do over, tá? E ele solicitou isso, daí eu coloquei aqui um indicador. 83% dos jogos que envolvem essa partida aqui tem tendência a bater o over, tá? E uma tendência que eu sugiro é que busque trabalhar um over 74, né? Ou o previsto, que o cálculo deu, previsto é 84 pontos a partida. Mas eu sugiro que trabalhe com o over 74, nesse caso. A tendência do jogo é ser 3-1, isso aqui, mas ele não indicou um favorito, e nem um handicap favorito que aqui eu coloquei para indicar. Aí aqui eu coloquei um outro indicador que é para questões quando estão fazendo, se faz análise rápida. Tá? Tu olha aqui primeiro, vê se tem over aqui, e aqui tem bet win em algum jogo, ou seja, tem algum jogo que eu posso, que vale a pena eu analisar na planilha aqui para operar em win, tipo ganhador de algum game, de algum jogo. Daí que ele indicou um jogo que sim. Tá no mais a análise, eu coloquei também aqui uma gestão de banca que ó, pode ser preenchido aqui, tá, sei lá, R$ 500. Ele já vai fazer o cálculo em cima desse percentual aqui, tá? R$ 20 ganhando uma banca de 500 com esse percentual para fazer over, tá? Eu coloquei também algumas outras questões aqui, ó, o handicap mais 2,5, tá? Isso é uma novidade que eu coloquei. Um outro cliente estava utilizando e ele colocou e eu achei interessante fazer, é um cálculo que eu fiz sobre cada game, a probabilidade de bater um handicap mais 2,5, tá? Aqui eu fiz uma análise da média comparando os dois jogadores, o número de vezes que ocorreram uma diferença menor do que 3 pontos, né? 80% desses jogos aqui do primeiro jogo não, 60 desse, e assim o terceiro aqui 50, quarto e quinto jogo. Mas isso fica a critério, tá, do andamento do jogo, né? Porque, por exemplo, aqui ó, eu indico no over do segundo jogo tem valor. No primeiro jogo eu sugiro não apostar nada, basicamente aqui, porque tem os percentuais altos de quem vai ganhar, over 60 e 20, uma diferença para um lado e para o outro, e as médias elas não favorecem a operar esse primeiro game aqui. E do segundo jogo tem valor, porque aqui ele deu over 100 e over 80 individualmente, né? Consequentemente uma média de 19,4. Consequentemente vale a pena, tem um valor, né? Eu não digo que vale apostar, mas que tem um valor levar em consideração isso, essas informações. Porque aqui se tivesse uma diferença menor, eu diria dos 60 e 40, já indicaria aqui talvez essa análise da planilha, né? Que tem alguns outros indicadores que eu levo em conta, que é esses resultados aqui. Aí também tem aqui 1-0, que é ali, e aqui os placares, ó, 2-0, 1-1, 0-2, ó. Tem uma questão, isso aqui vale também para análise do over. Daí as probabilidades do terceiro jogo, eu incluí uma novidade, que é o quarto e o quinto jogo aqui, é o win aqui, tá? É o percentual de win. O Frolov, por exemplo, quando vai ao quinto jogo, ele sempre ganha, basicamente. Essa é uma análise. 2-1 é uma tendência desse jogo, para ambos, né, ambos os lados, 2-1 é um resultado. Aqui tem as médias, o jogo é bem equilibrado nesse terceiro aqui. Over 40-40 tem valor por causa desse equilíbrio como um todo, né? E as médias aqui. Mas eu também avaliaria, levaria em consideração essa situação. Aí aqui para baixo tem a análise individual, tá? 9 ou mais, tendência se o jogo é over, tendência deles marcarem mais pontos, né? 9 ou mais, ó. Menos de 10, se eles perdem por uma, ou marcam menos, né, do que 10, com que frequência, uma frequência até baixa. Sofre aqui também tem a variação do sofre. A defesa eu avalio em escala, tá? Se o ataque é ataque e defesa, né? Ataque médio, ataque ruim, defesa média, ataque bom, etc. Isso aqui é base num cálculo XG. Aí eu tenho as análises individuais, tá? Os totais, 35, 39. Isso aqui, o pessoal que trabalha com over, ele individual, ele usa esse aqui, né? Por exemplo, over 35, over 39 do follower, ele tem um certo valor naquele mercado individual.
Total de sets aqui também, ó, 80 a mais, 80 a mais, ou seja, esse jogo é bem over. E eu coloquei isso aqui, o melhor game. Quando que o Frolov, analisando os últimos 5, foi bem? Onde que ele foi melhor? Que ele ganhou com uma diferença maior, digamos assim. Foi no jogo 1. E o Elistratov, o primeiro jogo também. Deu essa questão aqui. E daí onde ele é o pior, né? O terceiro e o quinto game. O Elistrov no quinto e o Frolov no terceiro é o pior jogo dele. Tem tendência isso aqui também analisar somado a essa situação aqui, né? O Eliastrov, ó, ele faz 1-1, provavelmente se o jogo tem uma tendência a ser significativa, a ser parelho, né? Aqui eu coloquei também dos sets, ó. Jogador A, que é o Frolov, jogador B, Listratov, percentual, probabilidade 3-0, 3-1, 3-2 para cada lado, né? Bem equilibrado, ó, não tem nenhum que tem indicador maior. Por isso que eu indico aqui gestão na banca. E é uma análise ok para operar. Aqui é quando tem todos os dados, né, das informações do jogo analisado aqui, tá? Tem alguns jogos que tem menos de 3 e eu coloco aqui, não operar, problema falta de dados, né? Porque eu acredito que precisa no mínimo ter condições uns 3, 4 jogos. Essa é uma questão. A outra questão, uma novidade que eu coloquei foi a gestão, tá? Eu coloquei uma gestão aqui que é o quê? Se você está analisando vários jogos, por exemplo, nesse aqui, ó, clica em salvar, tá? Ele vai executar um script. Se ele não executar, ele vai pedir autorização. Que isso ele faz, é um processo que o próprio Google tem, né? Que ele faz o que aqui? Aqui é uma questão de segurança minha, né? Porque no momento que você autorizar, ele vai vincular o e-mail que eu cadastrei e eu recebo uma mensagem informando, né, que foi habilitado um tal usuário, né? Esse comando. Aí eu salvei, eu já salvei esse jogo aqui. Daí eu venho em gestão, ó, eu clico em gestão aqui. Ó, ele executa outro script, ele abre aqui, ó. Aqui ele tá o registro do jogo, ó. Ó, não tem o in, o over tá aqui. Daí o primeiro jogo, segundo jogo, terceiro jogo, quarto jogo, quinto jogo. E eu coloquei esse stake aqui, mercado e resultado, ó. Ó, stake tem todos, o in partida, o in segundo jogo, terceiro jogo, quarto jogo. É para operar mesmo, tá? Aqui. Tu coloca aqui, sei lá, uma stake que é, digamos, o sugerido lá, 20, por exemplo, em R$ 20 aqui, o mercado que eu vou operar é o over, tá? E daí eu vejo os resultados, se o win ou loss, tá? Feito isso, eu coloquei 3 entradas por partida, né? Para gestão mesmo. E aqui ele dá o resultado. Por exemplo, se eu pôr loss, ó, ele já vai indicar que eu botei o resultado do dia, o número de entradas que você faz e qual é o percentual de acertos que você está fazendo, tá? E aqui um comando para limpar, que ele vai limpar todo esse dia aqui e vai voltar para cá. Basicamente é isso, tá? Ela é bem objetiva. Aqui tem os indicadores, tem os números. Não tem muito, os resultados têm sido bem significativos, todos pelo menos que estão utilizando, né? Qualquer dúvida, só me procurarem, tá? Vocês têm o meu WhatsApp ali, tá aqui na descrição. E lembrando só, caso precisem, eu tenho outras, tá? Outras planilhas. Eu não vou colocar, nesse momento eu não vou fazer como fazer a nova análise, digamos assim, porque está no vídeo anterior, tá? Ali eu explico literalmente como fazer esse processo, daí para não tomar muito tempo, tá bem? No mais, era isso. Um abraço.